Deus. Querida igreja, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Graças a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos em sua casa para ouvirmos a sua voz, a sua palavra, para adorarmos o seu nome. Capítulo 13 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, versículo 10 por diante. Quem achou, diga amém. Diz assim: e ensinava no sábado em uma das sinagogas, e eis que ali havia uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Quantos podem dizer amém? Podei tomar os vossos assentos, em nome de Jesus. Queridos irmãos, desde já eu peço e continuo carecendo das vossas orações, pois sabemos que nada nós temos se do céu não for mandado. Eu estava orando a Deus e pedindo a Deus uma palavra para compartilhar com os irmãos aqui esta noite. E eu estava lendo esse texto no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 13, versículo de número 10 por diante, onde a Bíblia fala a história desta mulher encurvada. Quem sabe muitos já conhecem, tanto quanto eu, esse texto bíblico, já ouviram falar com muita propriedade, mas existem alguns detalhes nesse texto que me chamou bastante atenção. Jesus, em seu ministério terreno, sempre que podia, ele frequentava as sinagogas para ensinar as Escrituras. Era comum, haja vista também que existia uma grande perseguição religiosa para com Jesus, pois os príncipes das sinagogas, os chefes das sinagogas, não aceitavam o ministério de Jesus. Os fariseus, os escribas, os doutores da lei faziam de tudo para perseguir a Jesus. Mas, mediante a estas perseguições, Jesus nunca deixou de frequentar as sinagogas. E nesse texto, no capítulo de número 13, versículo de número 10, o texto inicia que ele ensinava no sábado em uma das sinagogas. Lucas, pelo menos, é a pessoa em que narra aqui nesse texto a última vez que Jesus vai a uma sinagoga. Daí para frente, em seu ministério terreno, Lucas não cita mais outras passagens em que Jesus vai. É como se fosse a última vez que ele estivesse indo na sinagoga durante o seu ministério terreno. Daí a partes anteriores ele já tinha ido, como em Lucas capítulo de número 4, se você abrir a sua Bíblia aí, você vai ver no capítulo 4, versículo de número 14, o texto diz: então pela virtude do Espírito voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Versículo 15, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. O verso 16, e chegando a Nazaré,
onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Não obstante a isso, também em Mateus capítulo de número 4, versículo de número 23, Mateus também registra outro momento em que Jesus está na sinagoga e diz: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então Jesus, sempre que podia e que tinha a oportunidade, ele estava nas sinagogas. As sinagogas eram para os judeus a casa de Deus, o lugar de reuniões para se adorar ao Deus do céu, para louvar a Deus e para aprender as Escrituras. E era neste lugar onde os judeus se reuniam, e ali havia ensinamentos, ali havia debates acerca da Escritura. E como Jesus veio e era proclamado, e o próprio Jesus havia por diversas vezes afirmado ser o Filho de Deus, os judeus não aceitavam que Jesus era o Messias. Eles não acreditavam em Jesus como o Filho de Deus, como o Messias, e para isso causava muito desconforto entre os príncipes da sinagoga, entre os fariseus. Na época de Jesus existia uma cúpula chamada cúpula judaica, que era composta por 3 classes de pessoas, e todas estas odiavam a Jesus e sempre queriam criar ocasião contra Jesus. Dentre elas, os fariseus, os anciões e os escribas. Os escribas, que eram os copistas da lei, aqueles que copiavam a lei, aqueles que escreviam a lei. E os anciões eram aqueles que tinham um caráter já mais maduro e que na sinagoga podia aconselhar as pessoas que vinham pedir aconselhamento, que vinham pedir um ensinamento. E os fariseus, que foram um dos tais que influenciou na criação da sinagoga, eram os que mais perseguiam a Jesus. Mas dentre isso, irmãos, Jesus está dentro desta sinagoga em pleno sábado, e a Bíblia vai dizer no versículo de número 11 do capítulo 13 do Evangelho de Lucas, que eis que estava ali uma mulher. E quando Lucas descreve que ali estava uma mulher, ele também descreve que esta mulher possuía algumas dificuldades. Ele diz que esta mulher tinha um espírito de enfermidade, e este espírito de enfermidade já havia 18 anos, e que esta mulher andava encurvada, e que ela não podia de modo algum endireitar-se. O que a gente entende é que Lucas está descrevendo a situação desta mulher. Ela tinha um problema espiritual e ela também tinha um problema físico. Lucas começa a descrever que esta mulher já estava passando por este processo havia 18 anos. Esta mulher estava em uma sociedade que era uma sociedade muito preconceituosa. Os judeus eram um pouco preconceituosos acerca de algumas coisas. Eles espiritualizavam muito, e acerca de certas dificuldades na vida de pessoas, eles até acreditavam que tudo era decorrência ou consequência até mesmo do pecado na vida daquela pessoa. Porém, esta mulher aqui, ela não vivia possessa, ela não vivia debaixo só de opressão do diabo ou do inimigo, como a gente vê o espírito de enfermidade. Mas Jesus mais na frente vai dizer que esta mulher, ela era filha de Abraão, ela era descendente de Abraão, ela tinha a linhagem abrâmica, ou seja, ela também era participante das promessas de Deus na vida de Abraão, que alcançaria
a sua descendência por consequência da bênção de Deus na vida de Abraão. Acredita-se que esta mulher ela possuía esta enfermidade decorrente à ação do diabo na vida dela, oprimindo esta vida, e através desse espírito de enfermidade, esta mulher andava encurvada. E esta doença, eu estava lendo um pouco e descobri que alguns estudiosos definem e acreditam que esta doença possivelmente era a espondilite degenerativa. Era uma doença em que as pessoas iam se encurvando, de modo que quando chegava a estágios piores, a cabeça do indivíduo chegava a bater entre as pernas de tão encurvada que ficava. Esta doença fazia com que o ser humano não conseguisse fazer algumas coisas que uma pessoa normal consegue fazer. Ele andava com dificuldade. Eu estava vendo na internet, pesquisando um pouco, e vi que essa espondilite degenerativa, ela fazia com que a coluna do indivíduo ficasse mais ou menos como um C, e até ficasse mais deformada, e causava muitas dores e desconforto. Doença essa que é hoje incurável. Ela só tem tratamento nos dias de hoje, com o avanço da medicina e da tecnologia. Só o tratamento é só para aliviar as dores e para atrasar o processo, o progresso da doença, porque a doença ela cresce muito rápido e ela se avança muito rápido, e nos dias de hoje o tratamento é só para aliviar as dores e também para atrasar este progresso. Então acredita-se que ela possuía esta doença, e algumas características desta doença que causou na vida desta mulher é que me chama a atenção. A primeira característica que me chama a atenção é que esta doença ela provoca uma deformidade física, de modo que o texto já diz este problema da mulher no versículo de número 11, que é de andar totalmente curvada. A primeira característica desta doença na vida desta mulher é que atingiu severamente a sua postura física. Ela andava totalmente encurvada, e isso chamava a atenção da sociedade. Por onde esta mulher passava, todo mundo olhava para esta mulher e via e observava que ela tinha um problema. E ano passava, entrava-se anos, e os anos iam passando e nada resolvia, e os anos quanto mais passava ela piorava, por sinal, e nada resolvia, e esta mulher andava curvada em uma região que era, como eu já disse, preconceituosa, onde quase tudo para eles era sinônimo de pecado e de castigo de Deus. Esta mulher vivia diferente das demais, e a gente observa que esta mulher, com certeza, ao sair nas ruas, ela causava desconforto e transtorno. A segunda característica que eu observo nessa doença desta mulher é que ela não conseguia olhar para frente. Esta doença faz com que o indivíduo só viva olhando para baixo, de tanto andar encurvada. Esta mulher ela não conseguia olhar nem para cima e nem para frente. Ela não conseguia ver o horizonte, ela não conseguia ver o que estava na sua frente, porque ela só olhava para baixo. A sua coluna lhe impedia de ela olhar para frente ou até mesmo para cima. Quando a gente vê alguém que só anda olhando para baixo, a gente pode até entender de forma espiritual. Pessoas que só olham para baixo, elas já perderam a sua visão. Ela não consegue olhar mais para frente, nem olhar mais para o alvo. Ela só olha para baixo. É a gente quando olha para o Salmo, onde o salmista diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Ele diz: o meu socorro vem do Senhor. Era como se ele tivesse dizendo: eu olho para cima, eu olho para os montes e pergunto: de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Ou seja, o nosso socorro, ele não vem das coisas de baixo. O nosso socorro, ele vem das coisas de cima. Se você chegou aqui nesta noite
noite. Não é porque os mecanismos das coisas daqui de baixo te impulsionou a chegar aqui. Você só estará aqui esta noite porque o céu se movimentou para que você estivesse aqui nesta noite. Esta mulher não conseguia olhar para cima. Esta mulher não olhava para frente, ela só olhava para baixo. E cada vez mais a sua doença dificultava o seu olhar, a sua visão. E olhando também para algumas características desta doença, e quando ela já está no estágio final, segundo a medicina, ela também dificulta a visão. A pessoa chega a perder a visão, dificulta também a respiração, porque o pulmão vai sendo pressionado até mesmo pelos ossos, e a pessoa vai ficando cada vez mais difícil de viver desta situação. Outra característica que me chama a atenção nesta doença é que esta mulher, ela só olhava para baixo por consequência de viver de cabeça baixa. Ela só olhava para baixo porque o seu pescoço era inclinado para a terra, ou seja, ela vivia de cabeça baixa todo o tempo. E viver de cabeça baixa é viver uma vida de tristeza, é viver uma vida de vergonha, é viver uma vida de frustração e de angústia. Existem muitas pessoas, meus irmãos, que o diabo lhe tirou a alegria de viver, a vontade de viver, e está por aí vagando de cabeça baixa. Pessoa que não tem mais a credibilidade de levantar a cabeça, pessoas que têm vergonha de levantar a cabeça, pessoas que são oprimidas pelo diabo e pelo pecado, e que hoje não tem mais a alegria de andar de cabeça erguida diante da sociedade, pessoas que vivem mergulhado em uma vida de pecado, de imoralidade, e que não tem mais alegria na alma de levantar a sua cabeça. Esta mulher, ela vivia de cabeça baixa por causa da sua enfermidade, mas hoje tem pessoas que não conseguem mais andar de cabeça erguida devido a muitas situações. Mas o que me chama a atenção é que Jesus, quando chega na vida de alguém, ele levanta a cabeça do indivíduo, lhe dando honra, lhe devolvendo alegria na alma. E estamos aqui nesta noite de cabeça erguida porque Jesus teve um encontro com a nossa alma. Quantos aqui são gratos a Jesus nesta noite? Levante a mão e glorifique a Ele. Deus havia marcado um encontro na vida desta mulher. Ela sempre estava, acredita-se que esta mulher era uma frequentadora da sinagoga, apesar de que nos dias de Jesus a cultura judaica excluía um pouco as mulheres do contexto religioso, de modo que elas não podiam ministrar, ensinar de forma alguma, e ela só podia participar de alguns cultos. E nessa ocasião elas ficavam nos últimos bancos. O Esber diz que era costume das mulheres sentar nos últimos bancos da sinagoga, ficar num lugar afastado, porque a cultura é um pouco machista. E esta mulher ficou lá nos últimos bancos, estava um pouco distante. Mas o texto vai dizer no versículo número 12 que, não obstante a distância em que ela não estava nos primeiros lugares, ela não estava nas cadeiras da frente, ela estava nos últimos bancos. E a Bíblia diz no versículo número 12: e vendo-a Jesus, ou seja, mesmo ela nos últimos assentos, mesmo ela distante na sinagoga, Jesus viu aquela mulher. Oh glória! Sabe o que é que me alegra nesta noite? É porque aqui, em meio a esta multidão, tem gente que eu não consigo nem avistar, porque eu tenho dificuldade de enxergar de longe, mas Jesus está te vendo aí onde você está, porque Ele vê todos aqui nesta noite. Por gentileza, me ajude a pregar e diga para quem está do seu lado assim: Jesus está lhe vendo. Não diga mais forte, porque assim ele não vai acreditar. Não diga mais forte: Jesus está lhe vendo. Diga: do jeito que Jesus viu a mulher, Ele está te vendo aqui nesta noite.
Eu quero me alegrar nesta noite, irmão. Sabe por quê? Porque Jesus não está te vendo aqui. Ele já te viu desde quando tu saiu de casa. Você só está aqui porque Ele te viu e Ele veio na tua frente, endireitando os caminhos para que você estivesse aqui nesta noite, adorando, exaltando, glorificando ao nome dEle. Ele vê. Jesus vê. Jesus nos enxerga. E o texto vai dizer que Jesus, vendo-a, chamou. Observe que aqui Jesus já está quebrando um protocolo. Porque não era comum os príncipes da sinagoga, de quem estava lendo as escrituras ou ensinando, chamar uma mulher para frente ou para se destacar ou se dirigir somente a ela. O texto diz que Jesus chamou a mulher. E quando Jesus chama esta mulher, Jesus diz a esta mulher: estás livre. Aleluia. Oh glória. Aleluia. Jesus diz: estás livre. Para quem vive bem, irmãos, isso aí pode não ser nada, mas quem vive oprimido, quem vive debaixo de uma opressão do diabo ou de uma enfermidade, sabe o que é o significado de Jesus chegar e diga: estás livre. Existe também um simbolismo desta ação, desta doença na vida desta mulher, com o pecado, pois o pecado também é uma doença espiritual que deixa o homem, assim como esta mulher, encurvado. Abra sua Bíblia no Salmo de número 38. Salmo de número 38, versículo 3, 4, 6 e 7. Davi, em arrependimento do seu pecado, no Salmo 38. No versículo 4, ele compara o pecado como uma carga pesada. E no versículo 3, 4, 6 e 7 diz assim: não há coisa sã na minha carne, por causa da tua cólera, nem há paz em meus ossos, por causa do meu pecado. O verso 4: pois já as minhas iniquidades sobrepassam a minha cabeça, como a carga pesada, são demais para as minhas forças. O verso 6: estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo dia, porque as minhas ilhargas estão cheias de ardor, e não há coisa sã na minha carne. Observe que o pecado na vida do salmista fazia com que ele andasse encurvado. Ele diz: estou encurvado. Isto porque, meus irmãos, porque o pecado tem um fardo muito pesado. O pecado tem um fardo pesado, um jugo rígido, mas em contrapartida, enquanto o fardo do pecado é pesado e quase insuportável, aí Jesus vem e diz em Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30, ele diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Aí o versículo 30 diz assim: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Enquanto o diabo joga um fardo pesado do pecado para o indivíduo andar de cabeça baixa, encurvado e envergonhado, aí Jesus pega o meu e o teu pecado e leva para a cruz do Calvário e tira o fardo pesado da minha vida e da tua vida, e diz assim: pegue o meu jugo que é suave e
pegue o meu fardo que é leve. Quem aqui teria condições de carregar? Eu não digo nem o fardo de outra pessoa, eu digo o seu fardo, o seu pecado. Quem teria condições de se livrar deste seu pecado, deste fardo, sozinho com as suas próprias forças? Você não teria, ninguém aqui teria, mas Ele tomou sobre si. Oh, irmãos, isso me alegra. Eu sinto graça de Deus ao falar isto aqui. Ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas transgressões. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Se tu não der glória a Jesus com isso aqui, tu não dá glória a Jesus com mais nada na tua vida. O teu pecado ele colocou sobre ele e foi para a cruz e disse: está pago, está pago, está pago, está consumado. Diga para quem está do seu lado: se alegre nesta noite. Não, assim ele vai ficar mais triste ainda. Diga: se alegre, está pago a tua conta, a tua dívida foi paga, o teu fardo Jesus pegou, e a cédula que te era contrária, ele cravou na cruz do Calvário e levou sobre si o teu pecado, o meu pecado, para dar vida à minha vida e à sua vida também. Este pecado, meus irmãos, o pecado é uma doença que age na vida espiritual, que também reflete às vezes na vida física do ser humano. Porque o pecado age na vida física também, por decorrência da desobediência a Deus. Veja o que Paulo diz à igreja de Coríntios na primeira carta, no capítulo 11. O versículo 29 e 30, ele fala que havia muitos irmãos fracos, doentes, e muitos que chegavam até a morrer por causa do pecado, por comerem do pão e beberem do vinho indignamente. Por quê? Porque o pecado é uma doença espiritual, mas que também atinge o corpo físico do ser humano. E as pessoas começavam a adoecer, a ficar fraco mesmo, e adoecer. Quando Paulo fala aquilo ali, ele está se referindo a doenças físicas que a pessoa adquiria devido à desobediência de comer do pão e beber do vinho indignamente. E as pessoas, a sociedade levavam tão a sério essa questão de pecado associado com doença, que em João capítulo 9, versículo 1 por diante, vai falar que viram um cego de nascença, e os discípulos perguntaram a Jesus: mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que este estivesse assim e nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, e nem seus pais pecaram, mas foi para que assim acontecesse, para que se manifestasse nele as obras de Deus. Tem coisas, irmãos, que não é só o pecado e que não é só o diabo. Tem coisas na nossa vida que é Deus querendo se utilizar desta circunstância e desta situação para mostrar para você que Ele ainda é Deus na sua vida. Esta mulher vivia aprisionada, de modo que ela vai. E o que me chama a atenção, o texto de número 11 ainda diz que não podia de modo algum endireitar-se. Dá-se a entender que ela havia tentado, por meio de força de vontade, ou quem sabe da medicina da época, tentado se endireitar, mas de modo algum endireitava. E associando isso de forma simbólica ao pecado, nada dá jeito no pecado. Nada. Só Jesus. Só Jesus é que dá jeito. Não existe outro segmento, não existe outro caminho. Jesus disse: eu sou
o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro caminho que leve o homem a dar solução no pecado. O homem, com a sua inteligência, com a sua mentalidade, está tentando ludibriar, procurar outros caminhos, mas não tem jeito. O único caminho, a única solução chama-se Jesus de Nazaré, e Ele está presente aqui nesta noite. Quando ele chama a mulher e diz para a mulher assim: estás livre da tua enfermidade, o versículo de número 13 vai dizer: e pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e glorificava a Deus. João disse na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 8, que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Eu não sei se você entende isso aqui, mas o que a Bíblia quer dizer para mim e para você nesta noite, e através desta palavra, é que o Filho de Deus se manifestou na minha e na tua vida, na minha e na tua casa. Para quê, meu presbítero? Para desfazer. Enquanto você está aqui adorando, Jesus está desfazendo todas as obras do diabo. Todas as setas que estavam apontando para a tua casa, o meu Deus e o teu Deus está neutralizando nesta noite. Eu não sei se dá para você dar glória a Deus com isso aqui, mas eu vou repetir: as obras do diabo estão sendo desfeitas nesta noite pelo poder que há no nome de Jesus de Nazaré. Quando ele pôs as mãos, quando ele tocou na mulher, isso aqui é muito lindo, irmãos. Isso aqui é maravilhoso. Quando Jesus tocou na mulher, o texto vai dizer que ela endireitou. Eu ouvi um glória a Deus aí, bem baixinho. Isso aqui é para você dar glória a Deus a noite todinha. Quando ele toca na mulher, a coluna volta para o lugar, a cabeça volta para o lugar, a visão volta a ver de forma certa. Oh, glória! Porque aonde Jesus toca, o negócio se endireita. Lembra da tua vida? Com permissão, me dê a liberdade. Era toda troncha pelo pecado. Aí Jesus foi lá. Oh, glória! Tocou na tua vida, tocou na tua casa, e o que era troncho, o que era encurvado, voltou para o lugar. E hoje tu vive uma vida de retidão diante de Deus, porque o Espírito Santo de Deus habita na tua vida. Pegue na mão da pessoa que está do seu lado e dê um sorriso para ela, por favor. Talvez você não sorriu para ninguém hoje. Tem gente que sai de casa e não dá um sorriso nem para Jesus. Dê um sorriso aí para ela, por favor. É desse jeito que eu prego. Diga para ela: se alegre. Ô irmão, mais forte, diga: se alegre. Jesus endireitou tua vida. Jesus endireitou tua alabacama, Ele endireitou você, rapaz. Não prestava para nada, não valia nada. Tanta gente que dava trabalho a pai e a mãe. Oh, aleluia. Faça uma retrospectiva
E pense agora, onde é que você estaria agora se não fosse Jesus na sua vida? Onde é que você estaria se Ele não te alcançasse com a graça, com a misericórdia e com o amor dEle? Ele é bacana, Ele é manassuita. Eu estou sentindo Jesus aqui. O diabo jurou que tu ia morrer encurvado. O diabo jurou que espiritualmente tu ia ficar encurvado de cabeça baixa o resto da vida. Aí Jesus disse: eu vou tocar nele, tocar nela, e o que está troncho vai voltar para o lugar. O que está fora do lugar na tua família, levanta a mão para receber esta palavra. O que está fora do lugar na tua casa, Jesus vai endireitar hoje. Tu crê? Ele está colocando o que está fora do lugar no seu devido. Abre a boca, adore a Ele e agradece. Ele bota a mão. Oh glória, oh glória. Ela é bacana, sorre-me. Eu estou sentindo Jesus na casa, irmãos. E quando Jesus coloca a mão, Isaías 14:27 diz: porque o Senhor dos exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? Aí o texto diz: e sua mão estendida está. Quem, pois, fará voltar atrás? A mão de Deus está estendida sobre a tua vida. E quando Jesus decide tocar, irmãos, alguma coisa acontece. Quando Ele tocou, estendeu a mão e logo endireitou, todo mundo viu o milagre. E a mulher começou a glorificar a Deus. O texto diz: e glorificava a Deus. E ela dizia: glória a Deus, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Porque só é grato, irmãos, quem prova deste amor, deste cuidado, desta graça, desta bondade, deste favor não merecido. Porque a gente não merecia nada, mas só quem é grato é quem reconhece que não merecia, e mesmo sem merecer, Ele disse: eu quero você, eu quero você, eu quero você, eu quero você. Ela glorificava a Deus. A pergunta que eu tenho para você nesta noite: você tem motivo para glorificar a Ele? Ou vai precisar Ele fazer mais alguma coisa na tua vida para poder você dar glória? Porque tem gente que adora Ele só pelo que Ele faz, mas aqui tem um povo que adora Ele pelo que Ele é. O texto diz que isso provocou um desconforto no ambiente, porque nem todo mundo está preparado para ver milagres, e principalmente na vida dos outros. Quando isto viu, o príncipe da sinagoga, o texto vai dizer no verso 14, capítulo 13, verso 14: e tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado. Isto aqui era algo que Jesus sempre batia de frente com os príncipes da sinagoga, porque eles tinham uma má interpretação do sábado. Eles tinham uma interpretação equivocada, e a religião e o sistema religioso dizia que ele não podia fazer nada no sábado, que ele não podia curar no sábado. Veja aí em Lucas capítulo 14, Jesus, para confrontar eles, versículo 1 por diante. Lucas 14, 1 por diante diz: e aconteceu que em um sábado, que entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão,
eles estavam o observando. E eis que estavam ali diante dele certo hidrópico. E Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: é lícito curar no sábado? Eles, porém, calaram-se. E tomando-o, o curou e despediu. E disse-lhe: qual será de vós o que, caindo-lhe em um poço, em um dia de sábado, o jumento ou o boi, o não tire logo? E nada lhe podiam replicar sobre isto. Jesus confrontava os fariseus. Eles diziam e afirmavam que Jesus não podia, mas Jesus não estava preso aos protocolos do homem. Jesus não estava preso às ideologias dos judeus. Jesus não estava preso ao sistema religioso dos judeus. Jesus curava na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. E quando chegava no sábado, aí é que ele curava mesmo. Por quê? Porque ele manda em todas as coisas. Todo o poder foi dado a ele, no céu e na terra. Então adore a ele nesta noite por isso. Voltando a Lucas 13, verso 14, o príncipe da sinagoga se indignou porque Jesus curava no sábado. E disse à multidão, porque este príncipe da sinagoga, que nem coragem de falar diretamente com Jesus ele teve, pastor. Ele foi falar com a multidão, ele foi atingir a multidão. Ele disse para a multidão assim: 6 dias há em que é mister trabalhar. É mister trabalhar nestes, pois vinde para ser descurado, e não no dia de sábado. Era como se ele estivesse dizendo assim a quem estava precisando de um milagre. Escute isso aqui. Era como se ele estivesse dizendo a quem precisava de um milagre: vocês podem vir para cá na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no domingo, mas no sábado tem 6 dias para vocês virem ser curados, e vocês vêm logo no dia de sábado. Aí Jesus tomou a palavra, porque aonde Jesus está, quem manda é Ele. Eu vou dizer de novo para você entender: aonde Jesus está, quem manda é Ele. Respondeu Jesus. Respondeu, porém, o Senhor e disse: hipócritas. Verso 15: no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não leva a beber. Quando Jesus disse isso, ele diz assim: e não convinha soltar das prisões, ou da prisão, desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha por presa. Sabe o que é que Jesus disse? Vocês estão valorizando mais os animais do que as pessoas. Quer dizer que no sábado vocês podem levar o jumento e o boi para beber água. E quer dizer que no sábado eu não posso libertar esta filha de Abraão que estava sendo presa. Eu solto. Oh, irmãos, eu sinto graça de Deus em dizer isso aqui. Jesus, eu não sei se tu crê, mas eu vou profetizar assim mesmo. Jesus está soltando as prisões da vida de muita gente nesta noite. Oh glória, é gente aprisionada pelo pecado, é gente aprisionada pelo vício, é tanta gente aprisionada. E nesta noite Jesus está dizendo: eu estou quebrando corrente, eu estou despedaçando cadeado, eu estou quebrando ferrolho, eu estou desprendendo. Muitas prisões vão ser quebradas nesta noite, em nome de Jesus. Prisões. O Senhor percebeu que esta mulher vivia aprisionada, atormentada pelo inimigo há 18 anos. Não eram 18 dias, nem 18 semanas,
nem 18 meses, era quase uma vida de 18 anos. Todo mundo olhava para esta mulher e via ela encurvada. E agora, no meio da sinagoga, estava vendo que vê ela de cabeça erguida. É isso que Jesus pega o homem e faz na vida do homem. A sociedade vê o homem caído, na sarjeta, no pó. Passa por ali, está ali caído na esquina. Aí Jesus pega, salva, dá um banho de sangue, perdoa os pecados, dá um novo nome, dá vestes novas. Oh, irmãos, e depois bota aqui dentro da casa dele para mostrar o que ele faz na vida do homem. O verso 17 e último, para tomar meu assento. E dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Todos os adversários de Jesus, naquela situação, ficaram envergonhados. Hoje, quem é o maior adversário declarado de Jesus? É o diabo. E quando ele vê Jesus fazendo isso na vida do homem, ele fica envergonhado. Por quê? Porque a vontade do adversário era tragar a vida de alguém. Mas Jesus diz assim: eu cheguei primeiro. Eu cheguei primeiro.